O livro de Urântia, documento 15, os 7 superuniversos 5, a origem dos corpos espaciais. A maior parte da massa contida nos sóis e planetas de um superuniverso origina-se nas rodas nebulosas. Uma parte muito pequena da massa de um superuniverso é organizada pela ação direta dos diretores de potência, como na construção das esferas arquitetônicas. Embora uma quantidade constantemente variável de matéria origine-se no espaço aberto. Quanto à origem, a maioria dos sóis, planetas e outras esferas pode ser classificada em um dos 10 grupos seguintes. 1. Os anéis concêntricos de contração. Nem todas as nebulosas são espirais. Muitas dentre as imensas nebulosas, em vez de dividirem-se em sistemas duplos de estrelas ou evoluírem como uma espiral, passam por uma condensação, com a formação de anéis múltiplos. Por períodos longos, uma nebulosa assim mostra-se como um enorme sol central, com inúmeras nuvens gigantescas de formações anulares de matéria que giram ao seu redor. 2. As estrelas redemoinhadas abrangem aqueles sóis que são lançados das grandes rodas matrizes de gases altamente aquecidos. Elas não são atiradas como anéis, mas em procissões, em sentidos opostos. As estrelas redemoinhadas também são originadas em outras nebulosas, que não as espirais. Vou fazer um parênteses aqui. Essa palavra, para mim, ela é bem engraçada. Fecha parênteses. Os planetas de explosões de gravidade. Quando um Sol nasce de uma nebulosa na forma de espiral ou de barra, não raro ele é atirado a uma distância considerável. Um Sol como esse é altamente gasoso e, subsequentemente, depois que se tenha resfriado e condensado um pouco, poderá chegar a girar próximo de uma massa imensa de matéria, de um Sol gigantesco ou de uma ilha escura de espaço. Essa aproximação pode não ser suficiente para resultar em colisão, mas pode ser suficiente para permitir que o empuxo da gravidade do corpo maior comece a provocar convulsões do tipo maré no corpo menor, iniciando assim uma série de solevantamentos semelhantes a maremotos que ocorrem simultaneamente nos dois lados opostos do Sol em convulsão. No seu auge, essas erupções explosivas produzem uma série de agregações de tamanhos variados de matéria, as quais podem ser projetadas além das zonas de domínio da gravidade do Sol em erupção, tornando-se estabilizadas assim em órbitas próprias, em torno de um dos dois corpos envolvidos nesse episódio. Mais tarde, os conglomerados maiores de matéria unem-se e gradualmente atraem para si os corpos menores. É desse modo que muitos dos planetas sólidos dos sistemas menores são trazidos à existência. O vosso próprio sistema solar teve exatamente essa origem. 4. As filhas planetárias centrífugas. Os sóis enormes, quando em certos estágios de desenvolvimento e, caso a sua velocidade de giro se acelere muito, começam a desprender grandes quantidades de matéria, que podem ser reunidas subsequentemente até formarem pequenos mundos, os quais continuem a girar em torno do Sol, progenitor. 5. As esferas com deficiências de gravidade. Há um limite crítico para o tamanho das estrelas individuais. Quando o Sol alcança esse limite, a menos que a sua velocidade de revolução decresça, está condenado a se partir. A fissão do Sol acontece e uma nova estrela dupla da mesma variedade nasce. Inúmeros planetas pequenos podem formar-se subsequentemente como subproduto de tal quebra gigantesca. 6. As estrelas de contração. Nos sistemas menores, o planeta exterior de maior tamanho algumas vezes atrai para si os seus mundos vizinhos, enquanto os planetas próximos do Sol começam o seu mergulho terminal. Com o vosso sistema solar, esse fim significaria que os 4 planetas internos seriam atraídos para o Sol, enquanto o maior planeta, Júpiter, seria aumentado grandemente pela absorção dos mundos remanescentes. Um fim como esse, de um sistema solar, resultaria na produção de 2 sóis adjacentes, mas desiguais, um tipo de formação estelar dupla. Tais catástrofes são pouco frequentes, exceto nos limites das agregações estelares do superuniverso. 7.
As esferas cumulativas. Pequenos planetas podem surgir lentamente das acumulações de vastas quantidades de matéria que circulam no espaço. Eles crescem por agregações de meteoros e colisões menores. Em certos setores do espaço, as condições favorecem tais formas de nascimento planetário. Muitos mundos habitados tiveram essa origem. Algumas das densas ilhas escuras são o resultado direto de acumulações de energia em transmutações no espaço. Outro grupo dessas ilhas escuras veio a existir pelo acúmulo de quantidades enormes de matéria fria, meros fragmentos de meteoros que circulam no espaço. Tais agregações de matéria nunca foram quentes e, exceto pela densidade, são de composição muito similar à de Urântia. 8. Os sóis extintos. Algumas das ilhas escuras do espaço são sóis isolados, extintos, cuja energia e espaço disponível já foi totalmente emitida. As unidades organizadas de matéria aproximam-se da condensação plena, da consolidação virtualmente completa, e são necessárias eras e mais eras para que essas massas tão enormes de matéria altamente condensada sejam recarregadas nos circuitos do espaço, sendo assim preparadas para os novos ciclos de função do universo, depois de uma colisão ou de algum outro acontecimento cósmico igualmente revivificador. 9. As esferas de colisão. Nas regiões de agrupamentos mais densos, as colisões não são raras. Esse reajustamento astronômico é acompanhado por imensas modificações de energia e transmutações de matéria. As colisões que envolvem sóis mortos influem peculiarmente nas criações de amplas flutuações de energia. Os despojos de colisões frequentemente constituem os núcleos materiais para a formação posterior de corpos planetários adequados à habitação dos mortais. 10. Os mundos arquitetônicos. Esses são os mundos construídos de acordo com os planos e as especificações para algum propósito especial, tais como Salvington, a sede central do vosso universo local, e o Versa, a sede do governo do vosso superuniverso. Há inúmeras outras técnicas para gerar sóis e isolar os planetas, contudo os procedimentos descritos anteriormente sugerem os métodos pelos quais a grande maioria dos sistemas solares e famílias planetárias é trazida à existência. Se quiséssemos descrever todas as diversas técnicas envolvidas na metamorfose estelar e na evolução planetária, isso requeriria a narrativa de quase uma centena de modos diferentes de formação de sóis e origem de planetas. À medida que os vossos astrônomos escrutinarem os céus, observarão fenômenos indicativos de todos esses modos de evolução estelar, mas raramente detectarão a evidência da formação de conglomerados pequenos e não luminosos de matéria, que servem como planetas habitados, a mais importante das vastas criações materiais.